Olá, bom dia, gente boa. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês nessa manhã de segunda-feira, 8 de abril de 2024. Como eu costumo dizer, esse é o dia que o Senhor fez e nele nós nos alegramos. Seja bem-vindo a esse canal aqui, da Igreja Batista Betel de Guariba. Eu sou o pastor Emerson e tem uma palavra de Deus para o seu coração. É, Nós iniciamos nesse primeiro domingo de abril uma série sobre encontros com Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Palavra de Deus para o nosso coração. Quero ler aqui na minha Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23, que diz o seguinte: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Esse é o texto da palavra de Deus que eu quero dividir com vocês aqui nesta manhã. Esse foi um encontro de Jesus com os seus discípulos. Mas eles já não tinham encontrado Jesus anteriormente? Tinham. É, eles passaram cerca de 3 anos com Jesus, desenvolvendo ali, vendo ele desenvolver o ministério dele. E como ele tinha já ensinado para eles várias e várias vezes, que ele tinha uma missão e dentro dessa missão ele tinha que morrer para que outros tivessem vida, né? Ele falou muito isso. Mas ele disse que morreria e ressuscitaria. Tá. Só que o cenário aqui não está bem assim. Realmente, o que ele falou se cumpriu dentro do propósito que Deus Pai tinha para Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele cumpriu o seu cabalmente, cada etapa desse propósito que o Senhor tinha com ele. E dentro desses propósitos, ele tinha que morrer, passar 3 dias e ressuscitar. Bom, acontece que ele morreu, foi preso, né, na sexta-feira morreu, e já fazem 3 dias. Como a gente iniciou a leitura, dizendo assim, ó, ao cair da tarde, tardezinha, daquele primeiro dia da semana, domingo. Então era de tardezinha no domingo, já fazia uns 3 dias que ele tinha morrido. Quando a gente fala de encontros com Jesus, a gente pensa em encontros. Todos nós temos a experiência de ter encontros e desencontros. Essa que é a verdade. Alguns encontros marcam a nossa vida e ficam gravados em nós.
Outros encontros a gente prefere até esquecer. Ah, em encontros espirituais, que é o caso aqui, que a gente está falando, o encontro com Jesus é um encontro espiritual. Em encontros espirituais acontece a mesma coisa. Essa mensagem, ela é para todos que precisam ter um encontro com Jesus. Às vezes alguém assistindo a esse vídeo fala assim, não, mas eu não preciso ter um encontro com Jesus porque eu já tive. Pois é. Às vezes a gente está enganado, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Há um pastor muito famoso mundialmente, né, muito respeitado, um grande teólogo, o Tim Keller. Ele faleceu ano passado, grande servo do Senhor. Ele conta no seu livro Encontros com Jesus que ele que foi criado em uma igreja protestante, né, criado, né, desde de pequeno, desde criança, em uma igreja presbiteriana. Ele diz que ele teve um encontro dentro de encontros que ele tinha na faculdade. Ou seja, lá por volta dos seus 20, 22 anos, mais ou menos. Ele diz que teve um encontro nesses encontros de pequeno grupo que tinha na faculdade. Ele relata que após esses encontros nos pequenos grupos ali na faculdade, ele a chave mudou na vida dele. Ele ele disse que passou a examinar a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras. Ele diz que passou a ler a Bíblia não só para ter conhecimento, mas para encontrar o Senhor verdadeiramente, né? Os encontros com Jesus que são relatados nos Evangelhos, eles trazem preciosos ensinamentos para nós. Um que eu considero muito importante é que quando ouvimos a palavra de Deus, é uma coisa muito poderosa precisa acontecer da parte do Senhor. Isso está registrado em Lucas, no capítulo 24 e no versículo 45. O texto diz o seguinte: lhes abriu o entendimento para que pudessem crer nas Escrituras. Lucas está fazendo a narração do mesmo texto que João narrou aqui, no capítulo 20. E lá em Lucas, que está um pouco mais detalhado sobre esse encontro dos discípulos com Jesus, ele relata o seguinte, que Cristo abriu o entendimento dos ouvintes presentes para que eles pudessem entender e crer. Ou seja, enquanto ele pregava, ele também tinha que abrir o entendimento das pessoas para que elas pudessem compreender a palavra e crer nela. Porque é só crendo que o grande milagre acontecia do encontro, né, do verdadeiro encontro com Jesus. Se Deus abrir o entendimento de uma pessoa, enquanto ela ouve a palavra de Deus, é maravilhoso. É certo que ela terá um encontro especial com o Senhor Jesus. Por outro lado, se ele não abrir, né, e olha que eu estou falando do próprio Jesus pregando e ensinando. Se ele não abrir o entendimento, então a palavra não penetra o coração da pessoa e o encontro não acontece. É, se eu fosse você, eu já pediria, Jesus, Jesus, abre o meu entendimento para mim ouvir essa palavra, para mim entender ela, para mim crer nela. Eu faria isso se eu fosse você. Faça isso. A verdade é que em todos os encontros com Jesus, pessoas que tiveram esse encontro com ele
A verdade é que elas tiveram suas vidas transformadas para muito melhor. Dessa verdade vem duas perguntas que nós precisamos responder para nós mesmos. Sejamos sinceros conosco mesmo, com cada um de nós. A primeira pergunta é: você teve um encontro real com o Senhor Jesus? Responda para você mesmo. Você teve esse encontro? Segundo, se você teve um encontro, eu te pergunto, a sua vida foi transformada por esse encontro? Não responda para mim, responda para você. Foi transformada? Você era de um jeito e depois de encontrar Jesus, você foi transformado, transformada. É isso que os encontros com Jesus fazem na nossa vida. Mas vamos entender isso um pouco melhor. Primeiro, o encontro com Jesus, quando uma pessoa encontra Jesus, o que acontece? Ela sara o interior da pessoa. Encontrar Jesus cura o nosso interior. Do quê? Por exemplo, primeiro, aliás, número um, do medo. Né? Nós somos libertos do medo quando encontramos Jesus. É, quando Jesus não está presente na vida de uma pessoa, o coração dela se enche de medo. Ela tem vários medos, né? Vários. Mas quando o encontro acontece, esses medos desaparecem. Por quê? Porque não existem trancas, não existem portas fechadas, nada pode, nenhum problema resiste a um encontro verdadeiro com Jesus. O encontro com Jesus, ele quebra qualquer corrente que nos prende, ele abre qualquer porta que esteja fechada, e esse encontro maravilhoso com Jesus nos deixa livres para viver sem medo. O encontro com Jesus é um encontro libertador. Diante dessa verdade, eu pergunto para você: qual é o medo que faz você se trancar? Pensa aí por um minuto. Mas eu quero dizer para você que, seja qual for o medo que te dá medo, que te causa medo, a ponto de você se fechar no seu mundo, no seu quarto, no seu ambiente, querer se isolar ali, porque por estar com medo, seja qual for esse medo, Jesus é a porta de libertação. Em João capítulo 10, versículo 9, ele mesmo disse, ele falou assim, ó, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar, quer dizer, quem crer em Jesus, quem se entregar a Ele, quem a partir desse encontro seguir Jesus, ele está dizendo, será salvo. Ele está garantindo que essa pessoa vai ser salva. O que garante a salvação não sou eu, não é você, é o Senhor Jesus. E ele garante, João 10, 9. Mas ele diz também ainda, entrará e sairá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai nos salvar e nos dar liberdade. Uma liberdade verdadeira. E mais, ele diz, e encontrará pastagem. O que é encontrar pastagem? Na linguagem de Jesus, é encontrar alimento para a alma. Né? Porque você não come pasto, você come uma comida boa, especial, bem feita, com amor. Né? Mas, para alimentar sua alma, só Jesus pode fazer isso. E ele diz que você vai encontrar esse alimento para sua alma, se você tiver um encontro com ele. É ele que está dizendo. Então, eu digo para você, sem medo de errar, Jesus não coloca medo em ninguém. Ele liberta você do medo. Não coloca medo, liberta. Muitas pessoas fogem do encontro com Jesus. Por quê?
Porque elas imaginam na sua cabeça, no seu coração, que encontrar Jesus vai prender, vai tornar a vida delas monótona, chata, né? Vai amordaçar, vai ser uma vida de privações. É assim que as pessoas imaginam um encontro com Jesus. Mas é o contrário, é totalmente ao contrário. Foi o próprio Jesus quem disse. Em João também, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, Jesus disse assim, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é isso? Ele está dizendo, se eu libertar você, se eu entrar na sua vida, se você tiver um encontro comigo, você vai ser livre. Você vai receber verdadeira liberdade. Porque muitas pessoas pensam que têm liberdade, mas não têm. Elas vivem escravas de medos, né? Medos no plural. Elas vivem escravas da sua própria carne, dos seus desejos. Elas não são livres. Então, o meu conselho para você nessa manhã é: seja livre de todos os seus medos. Medos espirituais, medos psicológicos, medos emocionais que você adquiriu ao longo da vida. Busque hoje um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. O encontro com Jesus sara o teu interior e te dá paz. Ele disse, aí no versículo 19 ainda, paz seja com vocês. Quando alguém não tem paz, o que a pessoa sente? Ela sente preocupação, inquietação, perturbação, enfim. É, cada um de nós, eu e você, nós sabemos o que rouba a nossa paz. Aliás, eu não sei se você sabe bem o que tira a sua paz, mas o que tira a nossa paz é o pecado. O pecado tira a nossa paz. Nós temos uma mentalidade assim, de que pecado é roubar, matar, adulterar, enfim, essas coisas que estão na nossa mente. Claro, isso é pecado. Mas tem outros pecados que as pessoas cometem e não estão sabendo. Por exemplo, Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 33, ele disse o seguinte, que se uma pessoa negar ele diante dos homens, né, às vezes a pessoa frequenta uma igreja, às vezes a pessoa ela professa uma fé na igreja, mas no trabalho dela ela nega. Ela fala, não, eu não sou crente não. Tem algum crente aqui? Não, eu não tenho não. Ela não se manifesta, ela fica quieta, ela não assume a sua fé, né? Ela nega Jesus diante dos homens. Ele diz, quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Ou seja, essa pessoa não vai ter acesso ao reino de Deus, né? A eternidade com Jesus. Não vai ter. Por quê? Porque ela nega Jesus diante dos homens. Mas tem outros pecados também que às vezes as pessoas nem imaginam que é pecado. Roubar, matar, destruir, aliás, adulterar, negar Jesus, tudo isso é pecado. Mas e quando a pessoa não crê? Ela fala, não, eu não acredito, eu não creio. Não crer também é pecado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Quem não agrada a Deus, desagrada a Deus. Então, não crer é um grande pecado. E muita gente não crê. Não crê de verdade, não crê verdadeiramente. Eu disse para vocês que Jesus morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. Né? Todo cristão sabe disso. Todo mundo que lê um pouquinho da Bíblia sabe disso. Pois é, o texto que nós lemos diz que os discípulos estão trancados, é um domingo à tardezinha.
Jesus ressuscitou pela manhã. Então, ao longo do dia, várias pessoas viram Jesus. Maria Madalena, por exemplo, ela viu Jesus. Pedro também. A Bíblia relata sobre dois discípulos no caminho de Emaús que também tiveram um encontro com Jesus ressuscitado. E outras mulheres também tiveram um encontro com Jesus. Mas, você sabe, né? Todos os encontros importantes que a gente tem, a gente compartilha com as pessoas. Não é? Essas pessoas que viram Jesus, desde manhã até tardezinha, elas compartilharam. E isso chegou aos ouvidos dos discípulos. Mas eles continuavam lá, trancados, a portas fechadas, não crendo em nenhum relato, né? Não crendo, não tomando conhecimento, estavam lá, trancados e com medo. E aí, Jesus simplesmente entra e diz para eles: a paz seja com vocês. Ele não puxa a orelha deles, ele não fica bravo com eles, ele diz: a paz seja com vocês. Por que, que Jesus age assim com pessoas que pecaram? Eles pecaram, como eu falei aqui. Eles não roubaram, não mataram, não adulteraram, mas eles não creram e também negaram Jesus. Né? Dois pecados graves. E quando Jesus entra ali para estar com eles, ele não repreende eles. Ele diz: a paz seja com vocês. Ele oferece paz. Por que, que ele faz isso? A Bíblia explica isso para nós. O Antigo Testamento, ele fala de como Jesus seria. Né? Ele fala do futuro, do Messias que ia vir, como ele ia agir, como ele ia falar, como ia ser o ministério dele, as coisas que ele ia realizar, os milagres, fala tudo. Um desses textos é Salmos 103, verso 10. Salmo 103, 10 diz que ele, Jesus, falando do futuro, diz que ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Os discípulos pecaram, não creram, negaram ele, pecados que afastavam eles do Senhor, né? Porque pecar, não sei se você sabe, a Bíblia diz que o pecado ele tem uma recompensa, né? Um salário. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas quando Jesus entra ali na presença deles, que terminaram de pecar, negaram Jesus e duvidaram dele, ele chega e não repreende eles. Ele oferece paz. Ele oferece fé e salvação para aqueles pecadores. Então vem a minha pergunta para você: o que tira a sua paz? São problemas com dinheiro, emocionais, pecados cometidos? Seja qual for o problema que tira a sua paz, você precisa dessa paz. Você não pode viver sem ela. E Jesus tem essa paz, essa tranquilidade, esse equilíbrio que você precisa para viver a sua vida, para tocar a sua vida. Ele tem. Aliás, a paz de Jesus, ela, como ele mesmo falou aqui, ela nos garante salvação. A salvação não é garantida por mim, nem por ninguém, pelo que fazemos ou deixamos de fazer. A salvação é garantida por Jesus. Ele disse em João 10:9: quem entra por mim será salvo. Né? A presença, a paz de Jesus em nós nos dá certeza de salvação, aquieta o nosso coração, calma, né? Tira aquela aflição, porque a gente se aflige sim com os problemas do dia a dia. A paz de Jesus em nós, ela é mais poderosa do que qualquer fraqueza que a gente tenha. Seja, como eu falei aqui, com dinheiro, com emoções, com pecados. A paz de Jesus é capaz de resolver qualquer um desses problemas. Aliás, qualquer problema.
Essa paz que Jesus nos oferece, ela não vem das nossas obras, do que eu faço, do que você faz. Ela vem da obra de Cristo, a obra que ele fez. O que ele fez? Ele morreu por nós, ele ressuscitou e ele reina. Ele, só ele, aliás, só ele pode nos dar a paz que nós precisamos tanto. A, o encontro com Jesus, ele sara o nosso interior, ele tira o nosso medo, ele nos dá paz e nos dá também alegria. Os discípulos estavam tristes, tristes, se sentindo fracassados, com medo de morrer, né? Porque na cabeça deles mataram Jesus, vão matar nós também. É assim que eles estavam. E aí Jesus entra e dá alegria, devolve alegria para eles. Uma alegria especial. Né? A alegria que Jesus produz na nossa vida, ela não depende de acontecimentos felizes. A alegria de Jesus em nós não depende de, sabe, de momentos. As pessoas gostam de ter momentos alegres, né? Não. Tipo, tem gente que só é alegre assim, numa festa, né? Num encontro familiar. Os discípulos estavam tristes, se sentindo mal, se sentindo aflito, com medo de morrer. E aí Jesus entra e mostra as feridas na mão e nos pés para eles. Eles que estão ali sem alegria nenhuma. E aí eu pergunto para você, o que tira a sua alegria? O que rouba a alegria de você? A deles era a perda de Jesus, a perda do seu mestre. O que você perdeu que deixou você triste? Eles perderam a alegria, sabe por quê? Porque eles esqueceram dos ensinos de Jesus. Eles não guardaram com fé os ensinos que Jesus deu a eles. Por isso eles estavam com medo. Por isso eles estavam tristes. Mas Jesus entra, mostra as feridas, por quê? Não só para eles reconhecer ele, mas para dizer para eles assim: vocês estão vendo essa marca? Foi por vocês. Foi para salvar você. Foi para dar paz, para dar alegria, perdão, libertação. Foi por isso que eu me submeti a ter essas marcas. Né? Foi isso que Jesus fez. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós somos libertos do medo, a paz entra no nosso coração e equilibra a nossa vida, e aí sim a gente pode sentir alegria de verdade. Não aquela alegria de festa, de uma reuniãozinha, não, uma alegria duradoura, tá? Uma alegria verdadeira. Mesmo quando estamos sofrendo, como eles estavam. Eles estavam sofrendo muito, mas ao Jesus entrar ali, o sofrimento vai embora e a alegria entra. O que traz alegria para a sua vida? Saúde, reuniões familiares, né? Festas, bastante dinheiro. A saúde. A saúde é um bem, sim, mas que a gente só pode contar agora. Eu sei que eu estou bem agora, daqui a um minuto eu não sei. Eu sei que eu estou com saúde agora. Eu acordei pela manhã, fiz uma caminhada, eu sei que eu estou bem. Mas daqui a um minuto eu não sei. Ninguém sabe, ninguém pode garantir. Ah, reuniões, reuniões familiares, reuniões festivas. Essas reuniões nem sempre são possíveis. Por quê? Porque um tem que trabalhar, o outro tem que estudar, o outro tem que limpar a casa, o outro tem um outro compromisso, o outro tem um outro encontro. Então, as reuniões nem sempre são possíveis. Tantas pessoas que eu gostaria de encontrar, mas não dá. Às vezes a distância, enfim, nos impede. Né? Festa é muito bom, mas festa demais também cansa. E o dinheiro?
Quanto dinheiro é o bastante para você? Olha, uma pessoa que, para ser feliz, depende dessas coisas que eu falei, dinheiro, saúde, festas, reuniões, essa pessoa nunca vai ter uma alegria verdadeira. Porque essas coisas, elas são de pouca duração. Festas duram pouco, saúde, como eu falei, hoje você está bem, amanhã você não sabe. Dinheiro, dinheiro então nem se fala. Né? Então, essas coisas não duram. Se eu dependo delas para ser alegre, vai ser difícil eu sentir alegria. Mas permita Jesus sarar o teu interior, libertar você do medo, te dar paz e aí sim te trazer uma verdadeira alegria, uma alegria duradoura. Por quê? De ter a certeza de que Ele está sempre com você, não te abandona nunca. Segundo lugar, o encontro com Jesus, ele produz em nós uma nova motivação. É, os discípulos estão completamente desmotivados, completamente, sem nenhuma expectativa de vida. Estão com medo, estão trancados, estão sem fé, estão dessa forma. E a motivação é algo muito importante na nossa vida. Por exemplo, veja só a motivação de um casal. Motivação de um casal, o que que é? O que que motiva um casal? Os filhos. Por esses filhos, esse casal acorda cedo e dorme tarde. E isso por anos, só para cuidar, para amar, para zelar, né? Para proteger esse filho. Então esse filho é uma grande motivação. Os discípulos não têm motivação. Estão tristes, sem esperança, com medo da morte, trancados. E aí Jesus entra com portas fechadas e oferece paz para eles. Mas além de oferecer paz, ele também comissiona os discípulos. Ele disse assim para eles assim, ó, como o Pai fez comigo, eu vou fazer com vocês. Recebam o Espírito Santo. Por que isso? Porque é o seguinte, o encontro com Jesus, claro, ele tem a intenção de sarar o nosso interior. Mas aí Jesus nos cura para quê? Pensa comigo. Se Jesus sara, nos cura interiormente, é porque ele quer nos usar para curar outras pessoas. E é isso que ele faz com os discípulos. Ele entra ali, sara as feridas interiores deles. Né? Eles estão com medo, eles estão aflitos, eles estão sem fé, eles estão tristes. Jesus cura eles. E aí, imediatamente, fala para eles assim: ó, eu tenho uma missão para vocês. A missão que Deus Pai me deu, eu, eu comissiono vocês também. É isso que ele faz. E a motivação de Jesus não é como uma motivação comum. Por exemplo, você vai num evento motivacional, não tem nada contra, viu? Muitos desses eventos são muito bons. Você vai num evento motivacional e você fica motivado lá. Você sai de lá dizendo, olha, estou saindo daqui inspirado, tal. No outro dia você está murcho de novo. Mas a motivação que Jesus traz para a vida dos seus discípulos, desse encontro que eles têm com o Senhor, é uma motivação turbinada pelo Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Uma pessoa que tem uma motivação comum, eu costumo dizer que é uma motivação fogo de palha. Ela está motivada num minuto, no outro ela está desanimada. É assim. Eu conheço muita gente assim. Essa motivação é de pouquíssima duração. Mas a motivação que vem do Senhor Jesus, essa sim, é uma motivação especial. Né? É uma motivação sobrenatural. Aliás, tem que ser sobrenatural, porque para
cumprir o propósito de Deus na nossa vida só pela ação do Espírito Santo. Não tem outra maneira. Então Jesus presenteia os discípulos, diz: recebam o Espírito Santo, eles recebem o Espírito Santo e agora eles têm poder de Deus na vida para fazer o que precisa ser feito. Isso quer dizer o seguinte, que só no poder do Espírito Santo, meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes, nós podemos cumprir a missão de Jesus. Só no poder do Espírito Santo nós temos a motivação verdadeira para continuar, para não desistir, para não parar. Porque dá vontade. Mas como o Espírito Santo está em nós, Jesus soprou o Espírito Santo em nós, a gente continua, a gente fica firme. Só no poder do Espírito Santo a gente pode testemunhar com autoridade a transformação que aconteceu após o nosso encontro com Jesus. Eu pergunto para você que está me ouvindo, você pode, com autoridade, testemunhar do seu encontro com Jesus que modificou, transformou a sua vida? Eu conheço inúmeros casos de pessoas que podem afirmar isso. Inclusive, pouco tempo atrás, um irmão esteve pregando na nossa igreja. Para meu espanto, ele disse assim, ó, palavras dele. Ele disse assim, ó, eu era bêbado. E aí Jesus me pegou, me transformou. Hoje é um homem completamente transformado pelo poder de Deus, né? Isso é maravilhoso. Isso é um presente de Deus para nós. Se você recebeu isso na sua vida, teve esse encontro e recebeu essa motivação de Deus, que é o Espírito Santo em nós, nos motivando dia após dia, sem parar, sem desistir, você pode dar glória a Deus, né? Amém? Terceiro e último, o encontro com Jesus pode significar perdão dos nossos pecados. O que é perdão dos pecados? Aqui a gente precisa entender bem esse negócio. Muitas pessoas, elas se perdem nesse quesito, vamos dizer assim. Quando a gente fala na igreja sobre a necessidade de arrependimento e perdão, muitas pessoas que frequentam a igreja, até pessoas que não frequentam a igreja, quando elas ouvem isso, elas pensam na cabeça delas, né? Ah, mas eu não roubei, eu não matei, eu não adulterei, portanto, eu não pequei. É assim que elas pensam. Mas o perdão dos pecados, ele não tem a ver com os pecados que você comete. Esse perdão dos pecados que Jesus oferece aos seus discípulos, a nós, a toda a humanidade, ele é diferente. Veja só, entenda aqui comigo. Pensa aqui num esposo que trai a mulher. Ele traiu. E aí ele se arrependeu, pediu perdão, ela perdoou, e aí ele vai e trai de novo. E de novo, e de novo. E o ciclo vai se repetindo. Assim como um alcoólatra na família, que causa um estrago tremendo, o alcoolismo causa um estrago terrível dentro de uma família, porque a pessoa sai do controle, né? E aí, um belo dia, essa pessoa, ela é arrependida, ela pede perdão para a família perdoa, né, abençoa tudo. No outro dia, a pessoa vai lá e, né, cai na bebida de novo. O perdão que Jesus nos oferece, ele é completamente diferente. Por quê? Porque ele vai agir, o perdão de Deus na nossa vida, ele vai agir no nosso estado pecaminoso. Não é nos pecados que cometemos, é na essência que nos faz pecar. É ali que o perdão age. O Salmo 51, 5, ele é um grande exemplo para a gente entender isso. O salmista, ali no Salmo 51, 5, ele diz assim, ó, sei que sou pecador desde que nasci. Nenhuma pessoa se torna pecadora. Ela já nasce pecadora. Isso é o que diz o texto bíblico.
Salmo 51:5. O salmista vai mais além, ele diz: sim, desde que me concebeu a minha mãe. Desde a concepção, o salmista está dizendo: desde lá eu já sou um pecador. O pecado faz parte do nosso DNA, está no nosso sangue, está no nosso interior. E esse pecado, agindo na nossa vida, ele provoca medo, tristeza, ele seca a nossa alma e tira as nossas energias. E, além disso, o pecado é uma dívida para com Deus. A Bíblia diz que o preço dessa dívida, ela explica qual que é o preço, né? Diz que o preço dessa dívida, o salário do pecado, é a morte. Então, no final de uma vida de pecado, o que espera? A morte eterna. Tá? E o perdão de Jesus? Esse perdão de Deus para os nossos pecados, o que ele faz? Ele cancela essa dívida. Ele coloca um freio no nosso pecado. A partir desse perdão de Jesus na nossa vida, nós somos libertos para não obedecermos mais a nossa natureza pecaminosa. Então, quando aquele marido traidor, quando ele tem um encontro com Jesus, agora sim ele vai ter força do Espírito Santo na vida dele para dizer não para o pecado, para resistir ao pecado. Ele não conseguia antes, mas agora ele consegue. Agora ele resiste. Só com o perdão de Deus na nossa vida, nós somos capazes de não só é, não desobedecer o Senhor, a palavra dele, mas somos capazes de obedecer. Só quando somos perdoados. É por isso que eu vejo tantas pessoas tristes, com medo e pecando assim, sem o menor receio. Nem sentem mais. Parece que estão anestesiados. O que é isso? Isso é falta de perdão de Deus. A pessoa não foi restaurada, não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Tá? Eu encerro aqui como eu comecei. A minha oração é que Deus abra o seu entendimento para você entender essa palavra e crer nela. Porque se você crer nessa palavra, se você entender, crer nessa palavra, você vai entender, primeiro, que você é um pecador. Segundo, que Jesus é o único Salvador. Você vai entender que só um encontro real com Jesus pode garantir esse perdão que você tanto precisa de todos os seus pecados. E aí, você não precisa viver com medo. Você não precisa viver triste. Você não precisa viver desmotivado. Você não precisa viver como um escravo do pecado. Para isso, basta apenas você ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Bem simples assim. E, ao ouvir a palavra dele, crer e obedecer, claro. Quem crê, obedece. Se você quer ter esse encontro com Jesus, eu quero orar com você agora. Ore comigo. Diga: Jesus, eu quero ter um encontro real contigo. Abre o meu coração para eu entender e crer na tua palavra. Amém. Gente boa, é isso então. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelas pessoas que participaram com a gente aqui, apareceu aqui, eu vi vários irmãos, vários amigos que passaram por aqui. Deus abençoe, tenha uma ótima semana na graça e na paz de Cristo. E para você que ainda não teve esse encontro poderoso e verdadeiro com Jesus Cristo, não deixe para amanhã. Tenha esse encontro hoje. Tenha esse encontro agora. Se você precisar de ajuda, quiser a nossa ajuda, fale com a gente aqui através do Facebook. Né? Se você quiser falar comigo pessoalmente, entre em contato, a gente conversa.
por WhatsApp, está aqui para ajudar, para auxiliar. Mas não viva sem ter um encontro verdadeiro com Jesus. Não viva com medo, não viva carregando seus pecados, não viva sem paz, não viva desmotivado. Seja feliz, tenha alegria, tenha paz, tenha salvação, tenha um encontro com Jesus. Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus.